Por favor, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, vamos ler apenas o versículo 20. Jesus disse o seguinte: e o moço, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Puxa, essa cena é linda demais, né? Que cena maravilhosa. Jesus ensinava as multidões contando histórias e as pessoas assimilavam com facilidade, mas essa parábola é muito rica. É muito rica. Hoje de manhã eu já preguei sobre ela com um enfoque, o enfoque do filho, e agora nós vamos ver pelos olhos do pai. Tá bom? Então escute, eu vou reler o versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo ao encontro do filho, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço. Praticamente o pai voou no pescoço dele. Lançou-se. Não chegou assim: ô meu filho, dá um abraço aqui. Não, não. Ele se lançou sobre o filho. Demais, né? Demais, demais. E o beijou. Vou ler mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. E levantando-se, bem alto, e levantando-se, o moço foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Coisa linda. Nós vamos olhar para este moço, olhar para essa história com os olhos do Pai. Amém? Jesus contou essa parábola tão linda que atravessa séculos e não se esgota. E eu já disse uma vez e reafirmo: se todo o Novo Testamento tivesse se extraviado e sobrado apenas o capítulo 15 de Lucas, você teria tudo aqui a respeito do amor incondicional de Deus e o desejo de Deus salvar a pessoa que está perdida e dar vida para cada pessoa. Esta história linda que Jesus Cristo contou, essa parábola, eu quero que o Espírito Santo me ajude, porque eu não quero apenas que você ouça o que eu vou passar, mas que você ouça aquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Amém? Você crê que esta é a poderosa e infalível palavra de Deus? Quem crê, levante a mão. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas possível. As palmas melhoram quando a gente levanta os olhos aos céus e aplaudindo diz: glória ao teu nome. Isso, abre a boca e diga: glória ao teu nome. Levante os olhos ao céu e diga: glória, glória, glória ao teu nome. Olha como as palmas crescem. Continua glorificando, não pare não. Continua aplaudindo, não pare não. Pai, olha que coisa linda. O Senhor está vendo, não está? Cada pessoa aqui está te glorificando, te aplaudindo. Cada pessoa aqui te ama muito, ama a tua palavra. E também à distância, em toda parte, tem gente que te ama, te glorifica e te aplaude. Então vem com teu espírito, vem falar com estas pessoas. Tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor.
Deixa eu perguntar, eu acho difícil, mas às vezes pode acontecer. Tem alguém aqui no nosso meio que nunca ouviu essa parábola do filho pródigo ou não conhece essa parábola? Tem alguém? Pode levantar a mão se tem alguém? É mesmo? Resumindo, a história é a seguinte, vou contar o que o filho fez. Um pai rico tinha 2 filhos, e o mais moço chegou para o pai e falou assim: me dá a parte da minha herança que me pertence. O pai não tinha morrido ainda. O pai, ao invés de falar, não, meu filho, não vou dar, não é? Eu não morri ainda, como é que eu vou te dar a tua parte na herança? Ou então o pai podia ter dito, eu sei que você vai pegar esse dinheiro e vai embora, eu não quero que você vá embora, eu vou impedir que você saia. Mas o pai não fez nada disso. Porque Deus, Ele concede para mim, para você, para qualquer pessoa, o livre arbítrio. Deus não interfere na vontade do homem. A diferença entre nós e os anjos é justamente essa. Nós temos a capacidade de tomar decisões. Quando Deus diz para um anjo, desce a espada, o anjo não quer saber de nada, ele vai e obedece, né? Quando Deus diz para o anjo, faça descer fogo sobre Sodoma e Gomorra, o anjo chega e mete fogo em tudo. O Abraão não. Oh meu Deus, e se ali tiver 100 justos? O senhor vai queimar a cidade assim mesmo? E se tiver 50 justos e 40? Quer dizer, o ser humano, ele tem a capacidade de argumentar com Deus. Então Deus deixa o ser humano fazer o que ele quer. É o livre arbítrio que o próprio Deus nos concedeu como diferencial. Por isso que esse pai aqui dessa história, ele não fica insistindo, meu filho, não vai embora não, eu vou te manter aqui, lá fora é perigoso. Não, o pai não fez nada disso, o pai simplesmente deu o que o filho estava pedindo, porque o pai desta história, Jesus explicando a parábola, é Deus, o filho desta história é você, e o Pai Celestial sempre dá o que o filho pede. E o pai deu. E o filho foi, Jesus disse que ele foi para uma terra longínqua, isto é, longe da presença do seu pai. E lá ele gastou tudo que tinha vivendo dissolutamente. O negócio dele passou a ser festas, banquetes, orgias, prostitutas, bebidas. E ele só foi gastando e achava que era um cara muito popular, que todo mundo gostava dele, até que ele gastou tudo o que tinha. E começou a padecer necessidade. Aí os amigos desapareceram, as mulheres que o exploravam sumiram, porque ele não tinha mais dinheiro. Ele que se achava um cara bonitão, importante, querido, popular, descobriu que todo mundo estava com ele só por interesse. A vida dele afundou ali. Bom, essa é a história. E ele que nunca tinha trabalhado na vida vai procurar um emprego e ele procura um cidadão daquela terra longínqua. A terra longínqua é longe da presença de Deus e representa o mundo. Ele vai para uma pessoa do mundo pedir ajuda. E o mundo escarnece quando um filho de Deus está desviada, e vai pedir ajuda para uma pessoa do mundo. Satanás e o mundo vão tripudiar, vão sapatear em cima. Este cidadão daquela terra longínqua falou: olha, o único emprego que eu tenho para você é de cuidador de porcos. E quando Jesus deu esse detalhe dos porcos, foi para causar horror nos ouvintes, para entenderem quanto aquele moço havia descido, se degradado, como ele estava no fundo do poço. Porque antes de Cristo não se comia porco em Israel, na época de Cristo não se comia porco em Israel, e nos dias atuais não se come carne de porco em Israel. Não tem criação de porcos em Israel. O Talmud, que é uma compilação dos costumes judaicos, das tradições judaicas, tem uma maldição lá. Eles escreveram: maldito aquele que criar porcos. Então, quando Jesus disse que o cidadão daquela terra longínqua arrumou para ele um emprego para cuidar de porcos, Jesus estava querendo mostrar: olha como ele caiu, olha como ele desceu, olha o fundo de poço que ele está. E Jesus conta que o moço queria se alimentar com a comida dos porcos
E mesmo assim ninguém lhe dava nada. Ele desceu tanto que ele passou a ter inveja dos porcos, porque os porcos tinham que comer e ele não tinha nada para comer. Ele estava a ponto de comer a comida dos porcos. Bom, essa é a história, tá bom? Essa é a história. Resumi bastante, né? Foi o fim de poço para ele, né? Fundo de poço. Mas eu quero agora olhar essa linda parábola pelos olhos do Pai. Porque os olhos do Pai são extraordinários. Eu gosto tanto dos olhos do Pai, a maneira como Ele vê, que no meu Instagram, né? Não, no meu WhatsApp. E acho que no meu Instagram também. Mas no meu WhatsApp, a foto do meu perfil é um pensamento a respeito dos olhos do Pai. Eu pedi até para o Rondinelli pegar lá do meu WhatsApp e põe aí, Rondinelli, esse é o meu WhatsApp, é a foto do meu perfil, é isso que eu quero para mim. Eu gostaria de ter os olhos e o coração de Jesus. Ele é capaz de ver quem realmente somos e mesmo assim amar o que vê, né? Às vezes um homem ama uma mulher por aquilo que vê e não por aquilo que enxerga. Ele vai enxergar depois na convivência, se ela é boa ou não, boa pessoa ou não, se ela presta ou não, ele vai descobrir depois. E mesma coisa a moça, ela vê com os olhos carnais, Deus não, ele vê realmente quem somos, e mesmo quando a gente não presta, hein? Porque Deus vê a gente exatamente como somos, sem qualquer tipo de máscara, e mesmo assim, vendo quem realmente somos, Ele nos ama. Ele consegue amar o que vê. Eu queria ser assim. É assim que eu quero ser. Estou tentando. Por isso que eu pus essa foto no meu WhatsApp. Volta para a ilustração dos olhos do Pai. Aos olhos do Pai. É isso que eu quero enxergar agora. Eu quero enxergar a parábola do filho pródigo com os olhos do Pai. Quando este pai viu o filho bem vestido, bem arrumado, cheiroso, com empregados, saindo numa comitiva com cavalos e mulas carregadas de finas vestes, de mantimentos, de recursos financeiros, muito dinheiro. Quando o pai viu o filho saindo pela porteira da fazenda, o pai sentiu uma tristeza tão grande. Ele sabia tudo o que ia acontecer com aquele filho. Mas ele não tinha como impedir que o filho fosse embora. E ele viu até o filho desaparecer naquela ilusão, naquela alegria, todo contente. Oba, agora sou independente. Agora eu saí da casa do meu pai. Agora eu sou o dono do meu nariz. Agora eu não preciso dar satisfação para ninguém. Agora eu vou levar a vida do jeito que eu quero. Eu tenho tudo. Eu sou um jovem muito rico. O moço saiu comemorando, o pai não. O pai ficou olhando o filho ficar cada vez mais pequenino na linha do horizonte, e o pai muito triste. Mas eu não posso interferir no livre arbítrio, na vontade do meu filho. Eu sei que não vai dar certo, eu sei que ele não vai ser feliz, eu sei que vai dar tudo errado, eu sei que ele vai se destruir. Mas eu não podia mantê-lo aqui à força. Deus não mantém ninguém à força. Quem mantém as pessoas aprisionadas é Satanás. Nos terreiros, onde essas entidades costumam, incorporar em seus cavalos, quando a pessoa diz, cansei desse negócio, eu vou sair do terreiro, eu vou sair dessa feitiçaria, o diabo não deixa, vai sair coisa nenhuma. Se sair eu vou te dar uma surra.
Eu já contei para vocês de uma mãe de santo que ia na Paz e Vida, e ela me ouvia pelo rádio, começou a frequentar a Paz e Vida. Toda vez que eu orava por ela, ela caía endemoniada, rastejando, se transfigurava, espumava, retorcia as mãos, dava um trabalho tirar os demônios dela, porque ela incorporava várias entidades e atendia pessoas. Ela disse para mim que só atendia políticos, empresários, artistas, gente importante, ou pessoas que queriam conquistar as coisas. Mas agora ela estava vindo na igreja. Um dia a entidade falou para ela: se você continuar indo lá naquela igreja, eu vou te dar uma surra. E ela veio me contar isso. Vamos orar, eu falei para ela. Na semana seguinte ela volta com o rosto todo arrebentado. Eu pensei que o companheiro tinha dado uma surra nela. Eu perguntei: o que aconteceu com você? Ela falou: a entidade me bateu, me deu uma surra. Mas como assim te deu uma surra? Como que você ficou com o rosto desse jeito, todo machucado? Mas ela estava desfigurada, roxa. Ela falou: pastor, eu estava no meu quarto, ele incorporou em mim e ficou me jogando contra a parede. Ficou batendo o meu rosto contra a parede. Quem obriga a pessoa a ficar é o diabo. Deus não obriga ninguém a ficar. Um dia o Senhor Jesus foi abandonado até pelos discípulos, ficaram só os 12, toda a multidão foi embora. Jesus perguntou: vocês querem ir embora também? O Pedro se antecipou e disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Mas se quiser ir embora, fica à vontade. Por isso que o pai não segurou o filho na fazenda ali na marra. Ficou triste. Os olhos do pai se encheram de tristeza. Ele viu o filho caçula ir embora. Ele já sabia tudo o que ia acontecer com esse filho. Ele só ficou esperando que um dia esse filho caísse em si e voltasse. O pai só ficou esperando e olhando na direção ali daquela porteira, do alto da sua casa, a casa sede. E isso é uma parábola, nós estamos falando do alto do seu trono, nós estamos falando da porta que é Jesus Cristo, nós estamos falando do mundo que é lá fora, e o desejo que o pai tem por cada pessoa, por cada filho, por cada filha, de vê-lo voltar ou entrar pela primeira vez na casa do pai. O pai ficou esperando e esperou muito. Foi um processo de degradação que não aconteceu em uma semana. Eu não sei em quanto tempo esse moço vai empobrecer a ponto de querer a comida dos porcos, mas ele chega no pior nível que um ser humano pode chegar. Hoje em dia tem muita gente assim, que está usando cocaína com os amigos, é tudo diversão, alegria. Começou na brincadeira, uma carreirinha aqui, numa balada, outra carreirinha na semana que vem. Aí as carreiras se tornaram diárias, aí se tornaram repetitivas, e chegou um momento que a pessoa não conseguia mais ficar sem. Veio um homem aqui e disse: eu gastava 5 mil reais na biqueira comprando pó para cheirar. Eu cheirava 5 mil de cocaína de uma vez só. Só que ele chegou no fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, numa prisão dessa, os seus amigos, que você achava que eram amigos, somem. As pessoas desaparecem, porque você não é mais útil. O mundo só vai ficar com a pessoa enquanto a pessoa puder oferecer alguma coisa. Quando a pessoa não tiver mais nada para oferecer, o mundo vai descartar a pessoa. Mas não o Pai Celestial, não o reino de Deus. Jesus disse assim: todo aquele e toda aquela que o Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu não jogo fora aqueles que me buscam.
Deus só tem um interesse em você, não é no teu dinheiro, não é na tua beleza, não é na tua inteligência. Deus só tem um interesse por você, é na tua alma. O interesse dele é te salvar. Então o pai ficou esperando que aquele filho passasse por todo o processo, mas que um dia, com arrependimento, tomasse a decisão de voltar. E o Espírito de Deus ficou lá naquele moço. Quando ele caiu em si, o Espírito Santo estava fazendo ele pensar: eu aqui com os porcos, ninguém me dá nada, estes porcos têm mais fartura do que eu, e os trabalhadores do meu pai lá na fazenda têm fartura de pão, e eu aqui passando necessidade. Se meu pai me recebesse de volta, como seria bom? Mas será que ele me receberia? Ele deve estar muito magoado comigo, deve estar muito triste comigo, porque em todo esse tempo que eu saí da presença do meu pai, eu nunca mais falei com ele, nunca mais mandei notícia, eu ignorei completamente. Só que, enquanto o filho ignorava o pai todos os dias, o pai nunca ignorou o seu filho. Nunca ele vai te ignorar. Deus não se esquece de você. Não é um dia sequer, não. É um minuto sequer, é um segundo sequer. O filho caindo em si: será que meu pai me receberia de volta? Se eu for lá, eu vou pedir para ele perdão. Vou pedir perdão e vou pedir que pelo menos ele me dê um emprego. Porque na fazenda do meu pai não tem emprego imundo, não tem emprego sujo. Na presença do meu pai não tem um emprego que me envergonha, que me avilta, que me humilha. Será que meu pai pelo menos me daria um emprego? Eu vou pedir perdão para ele. Esse era o ponto. Esse era o ponto. Eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou me humilhar na presença dele e vou pedir para ele me transformar num dos seus trabalhadores. Vou pedir emprego para o meu pai, mas antes eu vou pedir perdão. Eu não sou digno de ser filho dele. O que eu fiz foi indigno. Eu tenho vergonha de tudo que eu fiz. Eu desperdicei o dinheiro com orgias, com festas, com prostitutas, com falsos amigos, com banquetes. Nem me lembrei do meu pai. Eu tenho vergonha do meu passado, eu tenho vergonha do que eu fiz com a minha vida. Eu vou lá pedir perdão e pedir pelo menos um emprego na fazenda. Será que o meu pai vai me receber? Esse filho não conhecia o coração do pai. Ele não conhecia o coração amoroso e misericordioso do seu pai. Um amor incondicional, um amor puro, um amor verdadeiro. O verdadeiro amor, o verdadeiro amigo é o nosso Pai Celestial. A palavra diz: quando teu pai e a tua mãe te desampararem, o Senhor te recolherá. Deus nunca vai te deixar, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai virar as costas para você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Repita isso: Deus me ama. Ele nunca vai me deixar porque Ele me ama, e Ele me ama de graça. Ele me ama incondicionalmente, não é porque eu mereço. Ele me ama. Esse filho vem e o pai está esperando esse grande dia em que o filho cai em si. Jesus usa exatamente essa expressão, né? Que aqui no versículo 17, e caindo em si. É interessante para que o pecador se levante, atenção, para que a pecadora se levante, para que o caído se levante, ele precisa cair em si primeiro. Reconhecer a própria miséria. Esse filho caindo em si, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ó, reconhecer que é um pecador, que errou.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Faz comigo o que o Senhor quiser. Antes eu fiz da minha vida o que eu queria fazer. Agora eu coloco a minha vida nas tuas mãos, para o Senhor fazer comigo como achar melhor. Se o Senhor quiser, faça-me como um dos teus empregados. O pai ficou esperando esse dia chegar, o dia em que o filho, a filha cai em si. Você é o filho dessa história. Você é a pessoa dessa parábola. Deus fica esperando que um dia você caia em si e reconheça o que fez da sua vida. Como se afastou de Deus, como viveu dissolutamente, como se esqueceu daquele que te gerou, daquele que te criou, como você se esqueceu de Deus, do teu Criador, do teu Pai Celestial, até que um dia você, cai em si. Quando você cai em si e reconhece isso, você sente vergonha da maneira que viveu, reconhece os pecados. Quando você cai em si, é aí que você começa a se erguer. E o moço se levanta e ele vai, e o pai está. O pai não tirou os olhos da porta. Quem é a porta? Jesus. Ele não tirou os olhos da porta, da porteira. Um dia o meu filho vai voltar. Eu estou esperando o dia que o meu filho vai voltar. Ele saiu daqui com uma comitiva. Saiu daqui com um grande aparato, com grande alegria. Eu sei que ele vai voltar humilhado, derrotado, destruído, fraco, doente, magro, faminto, sedento, descalço, como se fosse um escravo, porque os escravos não podiam usar sandálias, eles não tinham esse direito. Só os senhores, só os donos usavam sandálias. Ele vai chegar com roupas maltrapilhas. Ele saiu daqui, parecia um príncipe montado no seu cavalo, mas ele vai voltar parecendo um mendigo. Ele vai voltar maltrapilho. E o pai continuava olhando para a entrada daquele lugar que era a casa do pai. Um dia o pai olha e vê uma pessoa solitária, andando com dificuldade, praticamente se rastejando. E ele anda com dificuldades porque aquela terra é cheia de pedregulhos cortantes, é uma terra árida, seca, quente, e ele está com o pé cortado, muitos cortes e cheio de bolhas. Ele anda com dificuldade, mas mesmo com dificuldade, ele está vindo ao meu encontro. É isso que o pai quer ver, que mesmo com dificuldade você venha ao encontro dele. E o pai ficou olhando. Eu sei que é o meu filho. Eu sei que é o meu filho, ele está humilhado. Eu sei tudo o que aconteceu com ele. Eu já sabia que isso ia acontecer. E agora ele está voltando. Finalmente. Finalmente eu tenho tanta coisa preparada para esse meu filho. Finalmente ele está voltando. E o pai continua olhando. E aquela pessoinha que caminha quase tropeçando, com dificuldades. O pai vê que ele vai se aproximando. E o que eu li para você foi isso, versículo 20. E levantando-se o moço foi para seu pai. E quando ainda estava longe, não estava perto não, viu-o seu pai. O pai o viu de longe. Eu garanto para você,
aquele moço está tão sofrido, tão fraco, tão doente, cabelos crescidos, barba crescida, unhas compridas e sujas. Ele está mal cheiroso, ele está maltrapilho, ele anda com dificuldade, ele anda com os pés sangrando e olhando para o chão, evitando novos cacos, novas pedras cortantes. O filho não está vendo o pai, ele está indo na direção do pai, mas ele não vê o pai, porém de longe o pai já o viu. Esta é a palavra. Você não está vendo o pai, mas o pai já te viu. O pai já olhou para você, ele já te localizou, ele está feliz, ele está muito feliz, porque você está vindo ao encontro dele. E o pai, o que ele faz? Viu de longe e se moveu de íntima compaixão. Vamos entrar agora nessa íntima compaixão. Você sentir íntima compaixão é a empatia, é a capacidade de se colocar no lugar da pessoa que sofre. Você sentir o sofrimento da pessoa. Aqui tem uma dica de quem é o pai. Jesus deu a dica aqui ao contar essa história, que ele se moveu de íntima compaixão. Vá no Evangelho de Mateus capítulo 14. Deixa eu ler para você. Mateus capítulo 14, eu vou ler o versículo 14. Está escrito assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído do quê? De íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Quem é que consegue olhar para a gente e se pôr no nosso lugar, inclusive a ponto de se pôr no nosso lugar na cruz? Quem que é capaz de fazer isso? Jesus. Ainda em Mateus capítulo 20, versículo 34, Jesus está sendo interpelado por dois cegos que querem ver. Os dois cegos querem que seus olhos sejam abertos. Mateus 20, 34 diz: então Jesus, movido de quê? De íntima compaixão, ele se pôs no lugar dos dois cegos. Agora não era um só, eram dois cegos. Ele consegue se colocar ao mesmo tempo no lugar de cada pessoa. Ele se pôs no lugar dos dois cegos. O que foi que Jesus sentiu? As trevas, a escuridão, a falta da visão, a pessoa não poder ver as mínimas coisas. Jesus se moveu de íntima compaixão pelos dois cegos, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Então o pai que sentiu uma íntima compaixão pelo filho que voltava, a gente está vendo que esse pai tem nome, é Jesus. Vou dar mais uma referência apenas, Lucas capítulo 7, versículo 13. Já estou terminando a mensagem, viu? Está escrito assim, né? Jesus dá de cara com uma mulher viúva que estava levando o filho, o único filho, para o cemitério, filho morto. E Jesus, vendo-a, o Senhor moveu-se do que, igreja? De íntima compaixão por ela. Ele se pôs no lugar daquela mãe que tinha perdido o único filho e disse-lhe: não chores, não chores. É fácil, né? Você chegar para uma pessoa que está chorando e falar: não chore. Mas não choro porque meu filho morreu. Eu vou chorar sim. Não chore. Não chore.
Eu sou o Senhor. Viu, você que anda chorando pelos cantos, Jesus está te dizendo: não chore. Mas não é só uma expressão, não. Assim como ele falou com essa pobre mãe que estava indo enterrar o filho, Jesus disse para a mulher que chorava: não chores. Como não chorar? Meu filho morreu. Não chores, porque eu tenho um motivo para você não chorar. Jesus tem um motivo para você não chorar mais. Jesus tocou no esquife, olhou para o defunto e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto abriu os olhos, sentou-se no caixão e começou a falar, ressuscitado pelo poder de Jesus Cristo. Quando Jesus diz para você: não chores, é porque Ele tem poder para mudar essa situação. Ainda que pareça um caso perdido, Ele tem poder para mudar qualquer situação. Não chores. Ele já se moveu de íntima compaixão por você. Jesus já se colocou no seu lugar. Vamos terminar aqui com a parábola então no capítulo 15. E o pai, depois de dizer, estou no versículo 20, né? Jesus, depois de contar que se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Isso é maravilhoso. Quando você dá um passo para Deus, Deus corre na tua direção. Ele só quer isso, que você dê um passo para Ele, que você se disponha a ir na direção dele. Aí o pai vai correndo, ele vai todo alegre, ele vai festejando. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço. Como eu disse, não foi só: meu filho, vem cá, que saudades, dá um abraço. Ele se lançou sobre o filho. Filho maltrapilho, mal cheiroso, andrajoso, cabelo sujo, desgrenhado, barba comprida e suja, unhas compridas e sujas. Parecia um mendigo, parecia um drogado. E mesmo assim, mesmo sendo tão repugnante visualmente falando, o pai se lançou sobre ele. Deus, Ele se lança sobre a gente. Apesar de sermos, eu e cada pessoa, apesar de sermos trapos imundos, as nossas obras de justiça, diz a palavra, cheiram mal diante de Deus. Nós somos imundos diante de Deus. Nós cheiramos mal para Deus. E mesmo assim, quando a gente dá um passo na direção dele, mesmo com dificuldades, que a gente caminha na direção do Pai Celestial, Ele corre ao nosso encontro, Ele se lança sobre nós e Ele nos abraça. E mais do que isso, beijou o filho imundo. Preste atenção, o beijo mostra aqui uma externação do amor de Deus. Seria melhor beijar depois que ele tomasse um banho, depois que ele fizesse a barba, depois que ele passasse um óleo perfumado, mas do jeito que ele está, foi beijado pelo Pai. Isso quer dizer o seguinte: você pode estar do jeito que for e o Pai não vai te recusar. Ele vai te abraçar, Ele vai te beijar, Ele vai te acolher, Ele vai te acolher do jeito que você está. Esse é o amor de Deus. E aí, o que o pai faz, hein? O filho declara, né? Eu não sou digno de ser chamado teu filho, pai, eu pequei contra ti. Antes que ele continuasse para pedir um emprego, porque ele não vai lá para arrumar emprego. Ele pensa que está indo para arrumar emprego. Mas o pai vai restaurar a vida dele, ó, o status de filho. O pai diz para os servos, que nesta parábola são os anjos: trazei depressa a melhor roupa. Primeiro ponto: tira esses trapos. Eu já o recebi do jeito que ele está. Eu já o recebi sujo, imundo, maltrapilho, mal cheiroso. Mas agora ele está por minha conta. É isso que Deus faz com você. Ele te recebe drogado, cheio de cocaína, cheio de álcool, cheio de crack, cheio de vícios, né? Ele te recebe cheio de tormentos, cheio de demônios. Ele te recebe, mas ele diz: tira todas essas coisas que não prestam.
tira todas essas coisas imundas que estão sobre ele. Deus faz uma limpeza em você. E nós sabemos que ele nos limpa pelo sangue de Jesus. E ele diz: trazei a melhor veste. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, eu citei isso de manhã, eu faço questão de citar agora de novo. Lá está escrito: estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você pode estar sujo, contaminado, imundo, mas vai ficar mais alvo do que a neve. O sangue de Jesus te purifica de toda imundícia. A veste nova é o revestimento, representa a veste de salvação. Ele parecia um mendigo, mas não era um mendigo, era filho. Ele queria ser trabalhador, mas ele não é trabalhador, ele é dono. Continua sendo filho, continua sendo herdeiro. Por isso que o Pai diz: coloquem vestes novas, isto é, vestes de salvação, vestes reais. Você já leu quando José sai da cadeia, depois de 3 anos preso, com uma falsa acusação de estupro? Ele aceita a pena sem reclamar, mas Deus era com ele no cárcere. Ele interpreta os sonhos dos prisioneiros, a fama dele chega para o faraó, que tinha tido sonhos, e ele consegue interpretar os sonhos do faraó. O faraó na mesma hora diz: não tem ninguém mais sábio do que você. Ele era hebreu e não egípcio, ele era escravo e não dono, ele era condenado e não um homem de ficha limpa. Ele foi tirado da cadeia, ele foi levado até a presença do faraó, mas o faraó reconheceu que ele tinha o Espírito de Deus. O que o faraó faz? Eu faço questão de ler isso para você, é lindo, minha gente, é lindo. Vai comigo lá. Livro de Gênesis, capítulo 41, eu vou ler aqui o versículo 42. Olha o que o faraó faz. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. O que é que o pai faz quando o filho se arrepende e volta? O filho que confessou o pecado, a filha que confessou o pecado: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Porque ele não é escravo, só escravo anda descalço. Coloca sandálias nos seus pés, porque ele também não é empregado não, ele é dono, ele é filho. É isso que Deus vai fazer com você. E ainda o pai aqui, Jesus conta que ele vai dar uma festa. Isso sim que é festa. Não as festas, as orgias que o rapaz dava lá na terra longínqua. Não aquelas festas mundanas. O pai vai dar uma festa santa para ele. O pai diz assim: peguem o bezerro cevado, vamos sacrificá-lo e vamos comemorar, vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, contou o Senhor Jesus. Meu filho estava morto. Me permita ler só mais uma coisinha, vai? Eu sei que você não me aguenta mais. Eu sei que você quer que eu termine a mensagem, mas deixa eu ler esse negócio para você. Está em Efésios capítulo 2, versículo 1. A carta aos Efésios diz assim: e ele, Jesus, vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A pessoa, quando está em pecados, ela está morta para Deus. A carta está dizendo que Jesus nos vivificou, mesmo quando nós estávamos mortos em pecados.
em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes, o autor da carta diz, eu também era um morto, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que o Pai faz. Ele pega o pecador, a pecadora arrependida, que estava morto ou morta, e Ele vivifica, Ele ressuscita e faz assentar nos lugares celestiais, nos lugares mais elevados. Vamos ficar todos de pé. Eu vou encerrar a mensagem, mas eu não posso deixar de fazer um convite para você. Tudo que você andou buscando lá fora e não encontrou, hoje você veio ao lugar certo. Você está na presença do teu Pai Celestial. Eu tenho certeza que você sentiu a presença de Deus aqui neste lugar. Deus está presente aqui no nosso meio. Ele falou com você, falou muito. Eu sei que Ele falou diretamente com você. E o Pai está dizendo, você não veio aqui porque queria. Todos os dias eu ficava olhando para ver o dia que você viria. Eu desejei muito que você viesse. Eu te trouxe aqui porque eu desejava muito que você viesse. E agora que você veio, Deus está dizendo, eu estou muito feliz. Eu quero tirar esses trapos imundos que você está usando. Quero tirar os teus vícios. Eu quero tirar os teus pecados, as tuas iniquidades, as tuas transgressões, os teus medos, os teus traumas. Eu quero tirar tudo que está infelicitando a tua vida, as tuas doenças, tudo que te atrapalha. Eu quero tirar da tua vida todos os demônios que até hoje te perseguiram. Eu quero tirar essa sujeira do mundo que está impregnada no teu corpo. Eu quero te limpar, eu quero te purificar, e eu tenho tudo pronto. Eu tenho uma veste de salvação para colocar sobre a tua vida. É exatamente o teu tamanho. Eu confeccionei especialmente para você, porque eu sabia que um dia você viria. Eu estou com as vestes, a melhor veste para colocar em você. E eu tenho um anel de poder para colocar no teu dedo. É um anel muito mais poderoso do que aquele que Faraó colocou no dedo de José lá no Egito. Eu tenho um anel de poder para você usar o meu nome para vencer as tuas guerras, as tuas batalhas, as tuas doenças, os teus demônios, as tuas perseguições, os teus sofrimentos. E eu tenho sandálias do Evangelho para colocar nos teus pés, para que você caminhe agora no caminho reto, para que você nunca mais se perca, porque estas sandálias que eu vou te dar, as sandálias do Evangelho, elas só andam no caminho reto. Você vai andar sozinho com elas. Você nunca vai se perder usando as sandálias que eu vou te dar. Você nunca vai se desviar se usar as sandálias que eu vou te dar. O Pai tem tudo isso preparado aqui para você. É verdade, tudo. E Ele tem mais do que o bezerro cevado. Ele tem o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tem tudo preparado para dar uma festa no céu.
os anjos estão ali de prontidão, só esperando você levantar a mão, para que eles comecem a comemorar, para que comece a festa no céu e aqui na terra também por tua causa. Tudo que você precisa fazer é dizer: Pai, me perdoa, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, o Senhor me recebe? E o Pai está dizendo: sim, meu filho, eu te recebo, minha filha, do jeito que você está. Meu filho e minha filha, eu te recebo do jeito que você está. Então eu pergunto: quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita bem alto, todos que querem. Olha quanta gente. Vem aqui para frente então, vem para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Olha o Pai correndo ao teu encontro. Olha o Pai se lançando sobre você. Olha o Pai te beijando, te abraçando. Olha o Pai comemorando. Venha do jeito que você está. Venha do jeito que você está. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Venha do jeito que você está. Ele tem tudo preparado para você. Vamos aplaudir mais, que está chegando mais. Eu quero chamar aqui agora, eu quero chamar as pessoas que dizem: eu não saí da casa do Pai, mas não está fácil permanecer na casa do Pai. Tem horas que realmente dá vontade de não estar mais, de não comparecer mais. Porém eu sei que isso não é de Deus. Eu sei que eu preciso perseverar na presença do Pai. Eu preciso ser renovado, eu preciso ser renovada. Eu preciso de uma oração de fortalecimento para continuar na presença do meu Pai, para continuar na casa do Pai. Você que está sentindo ataques, fraquezas espirituais, abatimentos, desânimos, vem aqui para frente que nós vamos orar pela tua vida. Hoje você vai voltar para a tua casa depois de participar de um banquete. Você vai voltar renovado, renovada. Nós vamos orar. A veste da salvação também é o revestimento de poder, é o revestimento do Espírito Santo. É isso que te dá força para continuar. Eu tenho esta veste e não tiro por nada, porque eu sei que quando eu me sinto fraco, eu só tenho uma opção: ir em frente, continuar. Eu não tenho outra opção. Quero falar com você que está assistindo esta mensagem pela televisão, e você que está assistindo esta mensagem pelo youtube.com/johnribe ou pelo facebook.com/johnribe. Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem pela Rádio Feliz ou por outra emissora, no Brasil ou em outro lugar do mundo. Deus falou com você, não falou? O Pai tem tudo preparado para você. Volta para os braços do Pai, porque o Pai prometeu que quando tudo estivesse pronto, aquele que se coloca no nosso lugar, aquele que sente íntima compaixão por nós, Ele disse: quando estiver tudo pronto, eu voltarei para te buscar. Então Ele quer incluir você no arrebatamento. Ele não quer que você fique para a grande tribulação. Você que está ouvindo e assistindo esta mensagem à distância, volte para os braços do Pai, volte para a casa do Pai. Se não tem uma igreja da Paz e Vida onde você mora, procure a igreja que prega a palavra de Deus, que não faz comércio da fé, que não explora a fé nem a ingenuidade das pessoas. Procure uma igreja onde Jesus Cristo é anunciado como o próprio Deus, porque Ele é o próprio Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Leia Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Procure uma igreja que anuncia Jesus como realmente Ele é e que anuncia a volta de Jesus. Se não tem uma Paz e Vida perto de você, procure uma igreja assim, do jeito que eu estou te falando, e confirme a sua decisão, como essas pessoas estão fazendo aqui na frente. E eu vou pedir que quem estiver à distância, em trânsito, dentro de uma condução ou dirigindo algum veículo,
quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, coloque a mão sobre o teu coração. E você que está neste momento num hospital, numa cadeia, e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelhe, não tenha vergonha de ninguém, se ajoelhe diante dos outros presos e presas e coloque a mão sobre o teu coração. E você que está imobilizado no hospital, não tem como se mexer nem se ajoelhar, mas está ouvindo perfeitamente e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se não puder colocar a mão sobre o teu peito, sobre o teu coração, então se você não consegue nem se mexer, mas está ouvindo e entendendo perfeitamente, pelo menos pisque para Deus dizendo: eu quero. E eu vou pedir para toda a igreja continuar de pé, e quem veio aqui para frente, vamos nos ajoelhar diante do altar. Coloque a mão sobre o teu peito, aí na altura do coração, e ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Ore com fé: meu Deus e meu Pai, como é bom estar na tua casa e na tua presença. É maravilhoso saber que o Senhor me recebe do jeito que eu estou, mesmo tendo feito tantas coisas erradas. Ainda assim o Senhor me ama e me recebe e me perdoa, e tem o melhor preparado para a minha vida, como a veste de salvação, como o anel de poder e como a sandália do Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por me amar desta maneira. E eu quero também, além de pedir perdão, além de mostrar o meu arrependimento, eu quero dizer ao Senhor que eu vou te servir e te amar todos os dias da minha vida, e peço a ajuda do teu Espírito Santo para chegar até o fim desta minha jornada aqui na terra. Me ajude, Senhor, a perseverar até o fim, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua com seus olhos fechados e de joelhos. Toda a igreja vai me ajudar a orar por você. Estenda a mão na direção da pessoa que está de joelhos aqui na frente. Deixa eu orar agora. Pai querido, nós já podemos ouvir o festejar dos teus anjos, os alaridos de alegria, porque o Senhor mesmo disse que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E esta pessoa veio para frente com arrependimento, e agora ela suplica o teu perdão e o teu favor. Ela só quer ficar na tua presença, mas o Senhor faz mais do que isso. O Senhor a coloca como herdeiro, herdeira, como filho, como filha. E o Senhor tem o melhor, a melhor veste preparada para esta pessoa. Então coloca sobre ela agora. Dá também o teu anel no dedo dela, o teu anel de poder, para fazer maravilhas em teu nome. E também dê para ela as sandálias do Evangelho, para que ela percorra essa trilha reta, esse caminho reto que conduz à vida eterna. Meu Deus, abençoa poderosamente os que estão aqui comigo na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, e aqueles que estão à distância, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. O Senhor está em toda parte ao mesmo tempo. O Senhor está junto com esta pessoa ajoelhada ao lado do televisor. O Senhor está junto desta pessoa ajoelhada ao lado do rádio, ao lado do computador. O Senhor está junto com esta pessoa no hospital, na cadeia, na condução, no trânsito. Então faz a tua obra de restauração na vida desta pessoa. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Assim seja feito. Amém, Jesus. Amém.